Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre 10 razões pelas quais você nunca deve conseguir um emprego, né? Já foi ensinado que ter emprego é a única maneira de ter segurança financeira? Hoje eu vou te mostrar 10 razões chocantes pelas quais você nunca deve ou deveria depender de um emprego. Lembrando, aqui no caso eu pensei, né, pra gente gravar, pra gente falar com você, como se fosse uma provocação, né? Porque na matrix mental que a gente tem, né, você vai precisar de dinheiro. Você vai trabalhar para alguém, mas você vai ver que, na verdade, a forma a qual você aprendeu não é a forma correta para você conseguir a liberdade financeira, principalmente, né? Então, às vezes, você vira escravo do sistema ao invés de você se despertar e, ao mesmo tempo, libertar sua família, ou mesmo libertar para você conseguir aquilo que você deseja. Primeira razão, você vende seu tempo barato, né? Então, você troca horas da sua vida por um salário fixo, enquanto os donos do negócio ganham milhões, né? Aqui no caso, o conceito que a gente fala é tempo, hora, né? Tempo de hora, né? Basicamente. E muitas vagas de emprego, a gente vê, né, no LinkedIn, ou mesmo em oportunidades financeiras no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ou mesmo outros países, você é pago por hora, né? Ou mesmo por semana, por mês, por ano. Mas o que eu quero dizer com isso? Você já começou, ou mesmo já parou para pensar o quanto vale a sua hora? Talvez você sobrevalorize. Você fala, não, mas minha hora é muito cara. Mas será que é cara de verdade? Ou é você falando que é caro? Por isso que é tão importante você ter um entendimento sobre o seu valor, sobre a sua produtividade. E aqui nesse caso, logicamente que se você entender a sua hora, talvez você substitua coisas que você está fazendo na sua hora e contrate outras pessoas para fazer o que você tem feito. Às vezes você não vai poder fazer isso num trabalho fixo que você está fazendo para alguém, né, full time, ou mesmo CLT, né, concursado. Mas às vezes você pode fazer de um empreendimento a mesma coisa que, na verdade, outras pessoas estão fazendo com você, que é empregar. E não tem nenhum problema com isso. O grande lance é todo mundo ganhar dinheiro. 2. Você nunca será realmente livre, né? Férias, horários, rotina, sua vida financeira inteira, aliás, sua vida inteira é controlada por outra pessoa. Isso é real, isso é verdade. Quando você entende que, na verdade, e acontece isso muito, né? As pessoas desejam que chegue em sexta-feira, na grande maioria. Ai, nossa, domingo à noite, né? Tem o trauma de domingo à noite, porque amanhã é segunda. Tem muita gente que é assim. Mas se você só vive por calendário, você nunca vai ser livre. Que basicamente você está sempre usando o que todo mundo está usando como referência. E aí, nesse caso, de sempre continuar controlado por alguém. Por isso que quando a gente fala da matrix mental, não muda a sua parte espiritual, a forma que você pensa, né? As pessoas costumam ficar só nesse aspecto. Não existe um governo oculto dominando o mundo através de milênios. Sim, a gente sabe disso, é real. Não é teoria da conspiração, é real. É só você estudar um pouco história, pegar vários livros diferentes, você vai ver que é assim que foi, e será, se a humanidade não se libertar, né? E o grande lance disso tudo você tem que, basicamente, procurar essa liberdade financeira também. O terceiro, você está construindo o sonho de outra pessoa. Isso é muito real. Enquanto você trabalha, né, alguém está enriquecendo. E quando você começa a usar isso como referência, isso aconteceu na minha vida, quando eu pedi demissão de uma grande multinacional em 2014, eu já estava com esse entendimento lá atrás, né? Eu sabia que, na verdade, as coisas poderiam direcionar uma outra coisa. Eu já estava com a minha empresa, uma outra empresa, né? Inclusive, é o que eu falo na minha história de vida, né? Eu já fali também. E isso é tão interessante porque quando você começa a ver outros empreendedores, empresários, né, principalmente nos Estados Unidos, você começa a entender que pessoas de sucesso, elas erram mais que pessoas que, na verdade, falam que querem ter sucesso. A atitude, ela reverbera mais do que você querer algo. Ou li num livro e sou especialista disso. Não, não é. Você não é especialista de nada. Você não fez nada. Você não abriu empresa. Você não sabe como que é pagar imposto, pagar funcionário. Você não sabe como que é, né? E a grande maioria das pessoas nem se arrisca a fazer isso. Por isso que então é tão... vamos falar, não é contrastante você ver que pessoas que falam uma coisa, mas não estão fazendo. E a mesma coisa está com você. Talvez você não entenda isso, mas quando você começa a ver que o sonho
que você quer conquistar não está sendo construído por você, isso te dá uma raiva, sabe, uma coisa interior, um propósito muito maior para você. Peraí, eu tenho que fazer algo diferente agora, né? Além disso, quarto, seu crescimento tem limites quando você tem um emprego. No emprego, há um teto para quanto você pode ganhar. Como um empreendedor, empresário, o céu é o limite. Ou não é o limite. Porque basicamente você pode ganhar quanto você quiser. Lembrando que, eu até falo muito isso, né, da matrix mental, nós somos condicionados a ter uma profissão. Você já parou para pensar nisso? Mas quando você vai estudar ali século 17, 16, a maioria das pessoas, elas tinham mais de um ofício, né? Era essa a palavra que eles usavam, o substantivo. Não era profissão, é ofício. Então, por exemplo, você pega pessoas ao longo da história da humanidade, vamos pegar um Benjamin Franklin, por exemplo. Ele era diplomata, ele era escritor, ele era publisher, então ele era ele publicava, né, livros, jornais. Ele também tinha uma fábrica de prensas, ele era empresário, ele era político, ele era filósofo. Então, assim, você vê que, né, só um exemplo, né, mas tem várias pessoas ao longo da história da humanidade que vão fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente foi perdendo isso, né, o conceito de polímata. Eu sou um polímata, eu gosto de estudar muitas coisas ao mesmo tempo e faço muitas coisas ao mesmo tempo, por isso que a gente empreende várias áreas diferentes. E todos os meus mentores também são assim, né, eles também fazem mais de uma coisa, e é isso que eu quero dizer pra você. Seu crescimento tem limites. A partir do momento que você cresce, você começa a não ter limites. No caso, a quinta razão, né, o segurança é uma ilusão. Hoje você tem emprego, amanhã pode ser demitido sem aviso. Isso é verdade. E aí acontece também uma ilusão com as pessoas que são concursadas, que falam que... Concursadas públicas, né? Você trabalha para o governo. Não, mas eu tenho sempre uma segurança porque tá na lei, alguma coisa assim. O que a gente sabe... Em qualquer país, não existe segurança. Qualquer país. Pode ter o que for, qual país que seja. Mas ao longo da história da humanidade, a gente sabe que vários países refizeram coisas. Tanto que as fronteiras que nós temos hoje, há 200 anos atrás, não eram assim. As dimensões, vamos dizer, os países que hoje a gente considera não eram assim. Se há 200, 500, 1000 anos atrás não era assim, você acha que você tem segurança, no caso, para você manter o seu emprego de verdade? Fica aí a provocação. 6. Você paga mais impostos. Isso é verdade. Empregados pagam mais impostos que empresários e investidores. Isso é real. PF-PJ, né, nos Estados Unidos é LLC, Incorporated, do que uma pessoa, né, um cidadão, né, uma pessoa que trabalha para alguém. Qualquer país. Não é à toa que muitas pessoas estão buscando, por exemplo, como eu posso pagar menos imposto, né? Lembrando que até tem uma aula nossa no YouTube que você pode buscar, onde eu explico através da lei natural que imposto é roubo. Isso tem a ver com a lei natural, não tem a ver nem com... Né, o pessoal costuma misturar com política, sistema econômico, com capitalismo, socialismo, não tem nada a ver, né? Mas quando você começa a ver a lei natural... você vai ver que, na verdade, você tirar de alguém algo que não é seu, de propriedade sua, basicamente não é a lei natural, a lei esotérica, a lei alquímica. Você vai ver que alguma coisa é mais embaixo. Só procurar. A gente fez essa aula, se não me falha a memória, em 2022, mais ou menos. Tá? A sétima razão. Você troca tempo por dinheiro. E isso é perigoso. Quando você para de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Isso é real. Porque você não vai estar lá. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que pega seguro-desemprego, coisa assim, né? Ou mesmo a pessoa que às vezes tem um problema e não tem seguro de vida, por exemplo. É complicado, né? Então você não tem uma renda passiva que pode ganhar. Por isso que tantas pessoas hoje estão buscando investimentos ou estudar sobre isso, né? Nunca se viu tantas pessoas falando sobre isso, mesmo procurando, né, novas formas. Oitava razão. Você não controla seus próprios ganhos. Quem decide quanto você vale é seu chefe, não é você. Isso é verdade e também não é. Porque você sabia o quanto você ia ganhar naquele emprego também, né? Você se conformou com aquele salário. E eu lembro muitas vezes, né, nas empresas que eu trabalhei, muitas pessoas falavam que iam pedir demissão e nunca pedia. Aí esperava a pessoa demitir porque ia ganhar mais direitos, né? Aí é a sua cabeça, né? Nona razão, seu pensamento criativo é desperdiçado. O emprego te ensina a seguir ordens, não a pensar grande. Também faz sentido, né? Porque muitas vezes, na verdade, ao invés de você pensar com a sua própria cabeça, você tem que seguir regras, obedecer a linha hierárquica. Isso é verdade. E a 10ª razão,
o mundo está mudando e você precisa acompanhar. A nova economia favorece quem cria, não apenas quem executa. Isso é verdade. Hoje a gente vive um mundo dos criadores, né? Então, você vê muitas pessoas criando conteúdo, por exemplo, falando sobre conceitos os quais não tinham antes. Até o Alquimia da Mente a gente criou em 2018. E hoje a gente tem uma empresa consolidada, né? Já tem faturamento, né? Muito confortável e ao mesmo tempo pessoas, né, ao redor do mundo. A gente basicamente já impacta quase 100 países e por causa disso, na verdade, a gente pode dizer para você a solução, né, de tudo que a gente falou é criar seu próprio caminho, né? Se você quer liberdade financeira, precisa aprender a gerar renda sem depender de um chefe. Até mesmo, esse tema meio fugiu um pouco, né, do que a gente tem acostumado, mas é um tema que eu quero também trazer aqui em Voga para Alquimia da Mente, para trazer um outro aspecto e até mesmo pedir a sua opinião, colocar aqui no comentário o que você achou, se você gostaria que nós gravássemos mais sobre isso, ou mesmo se falássemos mais sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.